Não basta eu conseguir crescer, tem que fazer com que a minha equipe queira crescer. E assim como você treina o seu funcionário, você tem que treinar a sua inteligência. Mas simplesmente crescer por crescer Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast Relacionamento da Roy. Cara, que felicidade. Eu sempre falo isso e vou sempre falar isso. É uma felicidade, é uma honra poder receber você aqui nessa mesa. Então já começa sempre falando aquela coisa. Antes de pensar em você, claro que eu vou falar para você se inscrever no nosso canal, eu quero que você vá lá, pegue aquela água, pegue o seu caderno, pegue a sua caneta e anote. Por quê? Tudo que nós falamos e compartilhamos aqui é para que você coloque em prática, cara. É uma forma de você realmente trazer ROI, trazer retorno sobre esse investimento que você está fazendo. Sabe o que você está fazendo no investimento agora? Você está investindo o seu tempo, cara. Você está investindo o seu tempo para poder estar aqui com a gente e a gente quer que realmente isso retorne para você. Seja em parte emocional, parte de saúde, parte de negócio, parte de vida. Então é sobre isso, é sobre esse assunto que essa mesa gosta de levantar sempre para você. Então, já sabe, ó, já pausou agora? Pausou aí? Beleza, pausou, né? Agora você já tá com a água, eu sei que você já tá com a sua caneta e agora faz o quê? Se inscreve no canal, cara. Se inscreve no canal, é muito importante. Nós estamos começando, mas assim, com um coração grato, e a gente quer que, se chegar a mais uma, duas, três, quatro pessoas que possam estar realmente sendo impactadas com essa mensagem, vai ser muito bom e a gente vai estar colocando. Você está fazendo parte desse movimento. É um movimento que nós estamos fazendo para realmente fazer cada vez mais as pessoas conseguirem construir algo forte, algo digno, algo real para as suas vidas. Beleza? E, olha, gente, tem muita coisa que a gente para falar hoje. Esse cara que tá aqui hoje é um cara especial demais, tá? Gente, eu sempre falo isso, né? É um cara especial demais. Porque é minha rede, gente. É minha rede. É tipo isso. Então, assim, eu posso dizer que eu tô trazendo a nata da minha rede, entendeu? Tudo que eu aprendo com esses caras, tudo que eu compartilho, então foram coisas que conseguiram me construir diversas linhas de ação, seja de negócio, seja de vida, seja de saúde. Então, assim, a gente navega, a gente tem essa liberdade de poder agregar dentro do que você quer para poder botar em prática e conseguir ter o melhor resultado. Por quê? Negócio, gente, não é só dinheiro. Negócio é vida. E você precisa entender que não existe como você só simplesmente ter uma coisa boa para fazer o seu negócio acontecer. E aí a gente bota isso na mesa aqui, a gente mostra na prática isso, né, com resultado, com experiência e tudo mais. Então, sem mais delongas, né? Deixa eu apresentar esse cara. Gente, eu tô cada vez mais me profissionalizando. Cara, eu quero que vocês também dêem feedback aí, né? Bota aí. Leandro, tá melhorando? Não, Leandro, tem que melhorar isso aqui, cara. Com certeza vou estar trazendo o melhor sempre pra vocês, né? E me organizando o máximo para poder você ter uma melhor experiência com a gente aqui, tá bom? Então deixa eu apresentar, né? Quem é esse cara, né? Cara, é formado em contabilidade, tem pós-graduação em controladoria e finanças, é técnico de transações imobiliárias, técnico de ótica e hoje está concluindo a graduação de optometria. Já atuou como corretor de imóveis, documentalista, gestor financeiro, controle de área imobiliária, além de experiência dentro do escritório de contabilidade. E desde 2015 entrou oficialmente na sociedade na sociedade e empresa que atendeu a mais de 40 mil pessoas ao longo de 13 anos. Hoje, além de empresário, é marido da Sandra e pai da Ana Letícia. É um cara que construiu uma trajetória, gente, só para vocês terem uma noção, baseada em visão, gestão e relacionamento. Cara, Sérgio, seja bem-vindo ao nosso podcast Relacionamento da Roy, meu irmão. Obrigado, Leandro. Obrigado pelo convite. Espero poder contribuir e agregar um pouquinho para as pessoas que estão ouvindo. Cara, bacana. Assim, pra gente começar nessa linha, eu quero agradecer, tá? Eu quero agradecer porque você foi um cara que começou com a gente lá no início. Então, assim, no início do Empreendedoramente, assim, eu tava pensando hoje, eu acho que não tem um evento que o Sérgio não participou. Desde que o primeiro Sérgio tava lá, tá? Então, assim, cara, é muito bom contar com essa linha de não apenas de verdade, mas de visão. Você abraçou essa visão quando a gente ainda mal enxergava bem, só acreditava em algo. A gente acreditava em algo e a gente trazia e você estava lá com a gente. Então, assim, quero agradecer já de início, já isso a você, tá bom? E, claro, quero fazer a primeira pergunta, ela já tá baseada numa coisa que eu tive que escrever pra gente sair disso aqui. Na tua visão, cara, o que faz o empresário trabalhar tanto
e ainda assim não conseguir enxergar o próprio negócio? Pergunta difícil, hein? Já começou com o pé na porta, Pois tipo é, assim, né? pergunta difícil. O que faz o empresário trabalhar tanto e não enxergar o próprio negócio? Eu acho que, assim, o principal é ele investir em um negócio que ele não entende. Nossa! Ele investir em algo que ele não domina. Muita gente acha, eu vou investir no negócio A, B ou C, pois ele é lucrativo. Tá bom, mas o que você entende desse negócio? Não entendo nada, mas vai investir mesmo assim? Ou vai aprender antes? Ou vai estudar? Vai se especializar? Para a gente ser bom em algo, a gente tem que praticar, praticar e praticar. Senão a gente não fica bom. Então hoje, muita gente compra franquia. Franquia está na moda. Sérgio, franquia é um mau negócio? Não, franquia não é um mau negócio. Só que você tem que aprender com o franqueador. Você não tem que comprar uma franquia, investir um dinheiro e achar que pronto, tua vida está resolvida. Não está. Interessante. Interessante porque você falou uma frase aí que ela me marca bastante, né? Que não tem como ficar bom naquilo que a gente faz pouco, né? A gente tem esse lugar, mas bem contra-intuitivo isso. Você já entrou com o pé na porta, cara. Porque realmente aquilo que a gente não domina, a gente vai ter que se dedicar bastante, a gente vai ter que ir a fundo nisso. Cara, e assim, se for pensar nesse ponto de ação, né? Você acredita que isso é um grande fator, ou é o fator principal que faz as pessoas errarem ou até mesmo desistirem antes mesmo de chegar ao topo? Acredito que sim. Porque, assim, uma coisa é você enfrentar os desafios de um negócio, que não são poucos, são muitos. Principalmente se falando em legislação brasileira. É um desafio magnífico. Mas já pensou você vencer esses desafios e ainda ter que descobrir o seu negócio, ainda ter que aprender sobre ele, ainda ter que dominar ele? Se eu sou muito bom fazendo marmita, o meu negócio vai ser ali. Eu vou começar ali. Posso evoluir para um restaurante, posso evoluir para uma cadeia de restaurantes, mas eu não vou abrir uma loja de roupas. Eu não tenho know-how para isso. Mas eu quero abrir uma loja de roupas. Então eu vou estudar para isso. Eu vou me capacitar. Mas o principal é investir no seu know-how. Uma coisa, Leandro, que indo para a área acadêmica, eu vejo muita diferença em culturas mais avançadas e culturas menos avançadas. Uma coisa que o Brasil faz de muito errado é achar que a população brasileira tem que viver na mediocridade. E as palavras têm muito poder, e as pessoas também têm muito preconceito. O que é mediocridade? É uma coisa ruim? Não. Mediocridade é estar na média. Então, quando uma criança vai lá fazer as provas, tem a média. A maioria das escolas, nota 5, nota 6, algumas nota 7. Qual é a média? 5, 6 e 7. Você tem que tirar aquela nota em todas as matérias. Sérgio, mas eu sou muito bom em matemática. Português não é meu forte. Joãozinho, olha só. Você é bom em matemática? Então esquece matemática, porque você já é bom. Vamos estudar português, para você ser bom em português. Isso é a pior coisa que existe. Porque o Joãozinho, ele não vai ser um novo Einstein. Ele não vai ser aquele cara de matemática. Não. Ele vai ser um medíocre. Ele vai estar na média. Ele vai passar em tudo e todo o potencial que ele tinha em matemática vai ser abandonado. Caraca, que forte, cara. Isso é muito legal, porque assim, ele é contra-intuitivo e a gente vê que isso já... Por isso que é tão impactante dentro da nossa cultura, né? A questão é igual, uma coisa que eu ouço muito como consultor de negócios digitais o seu produto é para quem? É para todo mundo.
Rapaz, para todo mundo, cara. Aí tem uma fala assim, ó, quando quem fala com todo mundo, ninguém responde. Então, assim, esse lugar, então, é um lugar que realmente as pessoas precisam começar a não ter o medo de escolher o seu público. Não ter o medo de escolher a sua profissão, não ter o medo de escolher aquilo que você é bom, né? E aí sim, né? Já pensando nessa linha de ação, tem coisas que aí é a diferença, né? Entre o que é crescer um negócio e crescer um negócio com visão. Você começa a trabalhar isso. Sim, você passou por essa transição, até porque você navegou por outras áreas, né? Mas em todas elas, qual foi o maior desafio de conseguir crescer e enxergar com essa visão? Você crescer como profissional é uma coisa. Depende de você. Sim. Você crescer como empresa, como empresário e como empresa, não depende só de você. Depende da tua equipe. Então, não basta eu conseguir crescer. Eu tenho que fazer com que a minha equipe queira crescer. Com que a minha equipe cresça. Senão eu não vou conseguir crescer nunca. Eu sozinho não faço muita coisa. O ecossistema precisa ser alimentado, né? Seja com equipe, seja com fornecedores. Às vezes a gente fala muito isso, né? O pequeno empresário, o pequeno empreendedor, às vezes ele está focado no negócio dele, mas se o teu cara que te fornece não tiver bem também, isso vai afetar você. Então você pensa, e interessante que isso sempre foi uma primícia nossa, né? E desde que eu comecei, o tempo todo a gente sempre ouvindo você e ouvindo tanto outros parceiros como o Sérgio que veio aqui, tá? A gente fala, cara, como é que tá o seu negócio? Né? A gente chega, e aí, como é que você tá? Como é que tá o seu negócio? Por quê? Se ele faz parte do meu ecossistema e se ele estiver sofrendo, eu tô sofrendo também. De alguma forma eu vou sofrer esse impacto. E assim, é muito legal porque aí você já tá trazendo uma questão que é até uma coisa que eu quero trazer para você. Você acredita que dá para poder mudar a visão de alguém dentro do seu ecossistema? Ou, deixa eu melhorar a pergunta. Você acredita que tem formas de ajudar o outro a enxergar o seu melhor? Depende. Se eu pegar aqui nessa mesa e desenhar aqui o número 6, o que você vai ver? Um 9. Um 9. Nunca vai ver um 6. Como é que eu te ajudo a enxergar um 6? Tendo empatia de me colocar no seu lugar. Oh! E aí, eu não vou fazer você mudar de lugar. Eu vou simplesmente pegar um espelho e colocar aqui. Nossa. Você tá vendo que o 9 também pode ser um 6? Nossa. E você não está errado e nem eu estou errado? Ambos estamos certos? Nossa. Cara, e num país que todo mundo, as pessoas não querem estar certa, ela quer provar que o outro está errado, né? E é uma diferença muito grande, né? Entre eu buscar trazer a minha visão de como eu estou vendo e querer mostrar que a sua visão não é a que você está vendo. Né? Cara, que interessante isso, Sérgio, que interessante isso. Cara, se fosse trabalhar isso de uma forma mais aplicável, um exemplo, cara, um exemplo dessa linha de empatia. Aconteceu ontem uma coisa bacana que hoje eu conversei até com a minha equipe. Ontem eu fui acompanhar minha esposa fazendo uns exames na Barra da Tijuca e eu estava lá aguardando ela enquanto ela estava lá dentro fazendo exame, ouvindo um podcast. E de repente, do nada, começou uma gritaria na recepção. Gritaria, bate-boca. Parei o podcast para tentar entender um pouco. Entendi que havia uma insatisfação da paciente por conta do atendimento, por conta do plano de saúde. Hoje eu conversei com a minha equipe e quis mostrar a eles que quem é que a gente atende? Principalmente plano de saúde, local onde faz exames e ótica também. Nós atendemos pessoas que já vêm previamente com dores. Não é uma pessoa que está pegando uma blusa, comprando uma blusa para sair no fim de semana. É uma pessoa que já veio com um histórico de dores. Então, você se coloca na posição daquela pessoa que já chegou ali com um problema, que não é um problema simples. Muitas das vezes é um problema que não tem solução, às vezes é um câncer. E aí?
mas o plano não liberou você fazer o exame. Tudo bem. O atendente, às vezes, não pode ajudar da forma final que o paciente precisa, mas ele pode se colocar no local do paciente. Ele pode entender o olhar dele e pensar, ele está com dor, como eu posso resolver isso? Como eu posso melhorar? Cara, interessante. E assim, pensando agora aqui, né? Isso parte muito dessa perspectiva que você trouxe, que é do empresário, do líder, né? É ele trazer essa comunicação, essa cultura, porque é como eu tenho aprendido isso, né, cada vez mais ao longo desses anos, que a empresa é um reflexo do dono, né? E ter essa dinâmica, essa abertura para poder trazer essa realidade. E aí, estou aqui pensando, né? Cara, você trouxe de uma realidade onde você vive. Aí agora eu quero entrar numa pergunta que é bem, assim, desafiadora. Já foi desafiadora para mim, né? Eu acho que eu convivendo um pouco com vocês, eu vi um pouco mais disso, mas como que o empresário ele pode trazer um pouco dessa abertura da vida dele como um exemplo, uma inspiração para os seus liderados? Num caso como esse, né, você trouxe um exemplo do que você está vivendo. Você acredita que existe um limite nesse ponto? Qual é esse limite para quando você é líder? É uma linha muito tênue. Uma linha muito tênue porque depende do liderado, né? Tem liderado que entrou na empresa uma semana, 15 dias, você não tem essa liberdade toda. Tem liderado que já está conosco há 5 anos, há 10 anos. Você não está simplesmente falando com o funcionário, você está falando com a família dele. Sim. Então, ali você tem uma liberdade um pouco maior de perguntar coisas mais íntimas e de também compartilhar coisas mais íntimas. Então, a gente vai navegando de acordo com o interlocutor, de acordo com o liderado. Pô, é interessante isso, porque há uma diferença muito grande, né? A gente está falando aqui para pessoas, você que está aí, você pode ser uma pessoa que está começando o seu negócio agora, tá? Ou você pode ser uma pessoa que já lidera equipes, né? Você que já está ali e tem esse lugar de aprendizado, né, com os seus liderados. E ter essa responsabilidade faz toda a diferença, né? De entender que não é todo mundo igual, né? Que existe esse ponto de equilíbrio ali, né? E fazer isso acontecer. Só que agora está entrando uma nova linha de ação, né? Que é a questão da inteligência artificial, né? É algo que ainda é algo que está sendo muito desafiador para a gente, né? Eu hoje eu tenho mais benefícios do que malefícios com a inteligência. E como que você, que veio, né? A gente estava conversando agora aqui nos bastidores falando sobre o que está acontecendo, né? A gente estava falando do grande centro, o que aconteceu com os grandes centros. Mas o que você viu de uma principal mudança nos negócios com a IA, principalmente para o varejo? Para o varejo, eu vi uma mudança que eu gostei muito. O que acontece? Antes não, hoje ainda, as pessoas estão muito impacientes. Então você manda uma mensagem, a pessoa quer resposta na hora. A inteligência artificial nos ajudou muito quanto a isso. A gente consegue desenvolver ali um assistente e esse assistente responde o cliente muito rápido. Mas o que eu mais gostei com essa mudança toda da tecnologia e da inteligência artificial é o valor pelo humano. Uou! Porque a inteligência responde, mas não tem o calor humano que nós temos. Sim. A resposta não é igual, não tem essa conexão. Sim. E nós consumimos pela emoção. A gente simplesmente usa a razão para dar uma desculpa. Um norte, né? Um norte. E assim, é legal porque isso super valorizou que é cada um. E as pessoas ainda estão naquela ideia de que a gente perdeu algo. Não. A gente valorizou o que nós somos. Né? A pessoa que está ali buscando ter essa melhor experiência, buscando dar essa melhor experiência para o cliente, faz toda a diferença, né? E assim, a nível, claro, a nível financeiro, né? A estrutura, ela, entre aspas, a maioria das pessoas fala, mas isso a nível financeiro, ela deu um potencial maior para as empresas. Só que, se a gente for pensar, existe também o tempo de adaptação.
E como que você vê isso? Se realmente é benéfico, não é benéfico, você teve essa experiência, você trouxe muita tecnologia, você trouxe muita essa parte da inteligência, você gosta disso, né? É uma área que você gosta. Como que foi esse lugar de adaptação? Porque tem o custo da adaptação. E aí, como é que você viveu esse momento? Leandro, é bem desafiador. Eu costumo dizer que é uma tecnologia que chegou sem regresso. Não tem como voltar atrás. Assim como nós hoje não vivemos sem internet, a gente também não vive mais sem inteligência artificial. E para o negócio, principalmente para os bastidores, a inteligência é maravilhosa. A gente monta um plano de marketing muito rápido, a gente monta um plano de negócios, a gente analisa estruturas, pensa em ideias muito rápido. A gente conversa ali com um assistente digital. Potencializou muito, né? Muito, muito, muito. Mas, é lógico, a gente tem que aprender a usar. Sim. Não é simplesmente chegar ali e falar, eu quero A, B ou C. Sim. Não, você tem que treinar a sua inteligência. Sim. Assim como você treina o seu funcionário, você tem que treinar a sua inteligência. Então, o prompt é o início da resposta. O início da resposta que você vai receber com a inteligência artificial começa no seu prompt. Se você faz a pergunta errada, a resposta vem errada. Ou ao menos incompleta. Não, e é legal isso que eu tava falando esses dias. Muita gente tá tendo dificuldade de utilizar a inteligência, e eu falo o seguinte, é porque a gente não aprendeu a delegar. Né? A gente não aprendeu a delegar. A gente faz isso aqui, mas faz como? De que maneira? Agora não tem mais. Se você não direcionar da maneira que tem que ser feita, ela vai fazer do jeito dela. E não adianta, é o que você falou. Eu falo muito pro meu filho, pro Matheus, eu falo, Matheus, a questão é o seguinte, se a pergunta estiver errada, qualquer resposta está errada. Não adianta, você já errou o processo todo. Então, assim, é muito interessante ter essa percepção. Mas, cara, uma coisa que a gente para analisar também é em que momento e até onde você vê que é tão impactante a falta de controle do negócio. Porque a gente sabe, né? É como se fosse o seguinte: você não ter controle do seu negócio, é óbvio que você vai ter problema. Sim, mas o quanto que esse problema pode se virar algo extremamente valoroso se for resolvido. Porque a gente olha sempre para o que a gente perde, mas o que a gente perde não é o que você teve de prejuízo, é o que muitas vezes você deixou de ganhar. Como que você vê isso, cara? Leandro, assim, hoje a inteligência ajuda muito a fazer as análises, até mesmo financeira. Boa. Então, quando você coloca lá, olha, minhas vendas foram essas, ele analisa o produto vendido, analisa qual é o custo, qual a margem de contribuição, qual o lucro. Ele consegue analisar isso muito rápido. E de que me adianta eu vender um produto A a R$200, se eu estou comprando ele a 150 e estou pagando 40 de comissão? Eu estou ganhando R$10 nesse produto. Loucura. Ou ainda, eu pago 40 de comissão e mais 40 de imposto. Que ainda tem. Eu estou pagando 230 para vender um produto de 200. E aí, eu vou lá e vendo. E aí, eu estou cada vez mais ladeira abaixo. Então, se eu não domino o meu negócio, se eu não domino os números principais do meu negócio, é um caminho sem volta. Cara, isso é muito legal porque o mercado, principalmente o mercado digital, né? Ele veio falando durante muito tempo sobre faturamento. O que você 6 em 7, 7 em 7 e tal. Sendo que o mercado agora, o mercado digital está sentindo a dor do mercado físico. O CAC está subindo. Então agora, aquela coisa que era uma margem absurda, não é mais. Né? E aí, para vocês que já são do varejo, vocês que já jogam esse jogo, vocês agora enxergam um ponto a mais. Ou seja, tá quase ali fazendo a parte do mercado digital olhar para o físico. Então, tá um movimento de muita mentoria, tá um movimento de muito evento presencial. Por quê? Eles estão sentindo essa força. Agora, como que você viu a dinâmica do físico pro digital? Porque você ainda tem as lojas físicas, né? E você passou por um período de fechar duas. Sim.
Como que foi isso, se isso impactou diretamente e como que você se reergueu nesse lugar? O principal é a gente saber até onde a nossa perna vai. Boa. Não adianta eu dar um passo maior que a minha perna não alcança. Boa. Eu vou cair no buraco. Então, teve um momento que nós tínhamos 4 lojas. Só que para ter 4 lojas, precisa de 4 equipes. É um time muito maior. É um desafio muito maior. E eu, naquela época, não estava preparado para isso. Olha que legal, cara. Acho que esse ponto aí, Sérgio, é muito maneiro, porque acho que o empreendedor ele precisa ter essa disciplina de se autoanalisar. E aí, assim, como que você faz essa autoanálise, cara? Como é que você procura fazer isso com você? O empreendedor, ele acha que ele é super-homem, né? Ele acha que ele pode tudo, ele acha que... Não pode. Hoje eu sou contador de formação, gosto muito de números, com especialidade em controladoria e finanças, e eu hoje analiso um negócio por 1 ano. Se em 1 ano esse negócio não é rentável, não dá retorno, eu fecho esse negócio. Interessante. Não adianta ficar a longo prazo por ego. Você tem tantas lojas. O que me adianta ter tantas lojas dando prejuízo? Precisa dar lucro. Senão, não tem por que manter. Cara, é interessante isso, né? Porque existe a dinâmica do que é persistência e do que é teimosia. Aonde é esse ponto de um para o outro para você? Olha, uma pergunta difícil. É difícil delimitar. Até que ponto é teimosia, até que ponto é persistência. Eu acho que assim, eu tenho que começar, quando eu entro naquele jogo, seja um negócio, seja o que for, eu tenho que saber o que eu estou disposto a perder. E vou até lá. Até ali eu persisto. Entendi. Comecei um negócio, esse negócio está dando de prejuízo, vamos dizer, 10 mil por mês. Então eu sei que o meu jogo é 120 mil de prejuízo. Interessante. Passou disso... mas passou disso com 4 meses. Vamos encerrar a operação. Entendi. Eu tenho que saber até onde eu posso perder. Muito legal isso aí. Pegaram essa, gente. Acho que esse ponto é fundamental, tá? Porque a gente está falando de planejamento. A gente está falando de visão. Né? Eu já delimito o que eu posso perder e como eu vou trabalhar para poder avançar para que isso não aconteça. Se eu, dentro dessa margem, eu estou perdendo e eu chego nesse lugar, eu já tenho meu indicador aqui, ó. Interessante, Sérgio. Muito interessante isso. Por quê? Porque uma coisa que acontece, né? E aí você viveu isso, né? Na essência até, por todo esse período de empresa, que é a romantização da expansão, né? O cara, não, porque a gente tem que abrir nova loja, a gente tem que contar a escala, não, você tem que vender para mais pessoas, tal, e tudo mais, tem que crescer, mas existe um lugar perigoso nisso, né? Como você enxerga esse lugar perigoso? Como você viveu isso, né? E qual foi a maior lição que você tirou? De não expandir ou inchar, ou você expande ou você incha, né? Leandro, é algo bem complicado responder isso, porque vai muito de cada um. Mas eu acho que, assim, não sou contra a quem diz que tem sangue nos olhos. Entendi. E quer crescer. Beleza, respeito. Mas já passei por isso. E, para mim, não foi benéfico. Porque a gente tem uma tríade, que é trabalho, família e saúde. Quando a gente exige demais de um lado, o outro lado sofre. Então, se você consegue crescer nesse ritmo, mantendo essa tríade, perfeito. Não está agredindo nenhuma das 3 pontas, maravilha, mantém. Mas simplesmente crescer por crescer é ego. E o ego não me domina. Muito bom. Dinheiro é muito bom. Dinheiro é muito bom, Leandro. Mas assim,
Nós temos que aprender a fazer o dinheiro e não deixar o dinheiro fazer o que quiser com a gente. Muito bom. Nós temos que aprender a fazer o dinheiro e não deixar o dinheiro fazer o que quiser com a gente. Cara, isso é uma baita frase. Eu acho que é algo incrível, mas eu quero ir mais a fundo nesse lugar. Existe, como que o Sérgio vê hoje essa dinâmica do você ter mais, mas não perder a sua essência? Como que você separa isso com você? Você tem essa tríade, saúde, família e negócio, né? Isso. Então, como que você tem isso como prioridade? Como que você define em cada lugar? Como é que você se organiza nisso? Estou terminando a faculdade, né, de optometria, e nesse semestre, semana passada eu estava em Campinas, e o professor não conhecia a turma e foi perguntar às pessoas, os alunos, quem é você, de onde você veio e tal. E aí eu fui me apresentar, olha, eu sou o Sérgio, tenho 44 anos e sou do lar. Aí ele olhou assim, como assim do lar? Professor, eu fico em casa. Você fica em casa? Me falaram que você é empresário. Eu falei, eu também sou empresário, professor, mas eu fico em casa. Eu trabalho home office. Então eu tenho hoje a liberdade de buscar minha filha na escola, de levar ela para as atividades. Muito bom. Eu trabalho todo dia, mas eu também tenho a minha família todo dia. Eu faço terapia de 15 em 15 dias para colocar as coisas no lugar. Então, a gente vai cuidando dos três. Não deixo de crescer. Estou estudando todo dia, estou aplicando todo dia. Continuo crescendo, mas volto a dizer, nesse momento, eu cresço a minha parte sozinho, mas eu motivo a minha equipe a crescer. Porque quando eles crescem, eu cresço junto. Eu cresço mais. É legal isso, né? Porque é uma visão de que a gente... Essa prioridade nossa, né? Eu vivi muito isso. Eu não tive essa sabedoria direta, né? Me levou muito, né? O contexto das visões, do que eu vi estudando com vocês, me levaram a enxergar isso, né? E uma das coisas que eu mais sou grato a Deus, porque eu pude aproveitar essa ideia de levar meus filhos para a escola, buscar meus filhos, conversar, brigar, almoçar, e é uma coisa, é um peso que a Nath tem. Ela fala muito sobre isso, né? Ela apoiando, ela ama o lugar que ela trabalha, ela gosta muito, mas ela sente muito falta disso, né? E realmente a família, ela é algo que, por pequenos detalhes, você pode aliar o que não recupera, né? Uma fase não recupera, um momento não recupera, e assim, então nem toda expansão ela realmente te traz essa valorização, né? Ela cobra um preço que... Cobra um preço caro, porque você vai estar com você sempre. Sim. Mas a expansão que você está fazendo, muitas vezes, faz com que a sua esposa tenha menos de você. Faz com que seus filhos tenham menos de você. Sim. E interessante isso, porque a gente tem conversado sobre, né? Em ambientes que a gente tem vivido, né? E eu tenho visto dois lados, né? Eu tenho visto dentro desse mesmo ambiente, que é o ambiente de milionários, bilionários, assim, eu consigo ver, uma dedicação intensa dos caras, mas uma coisa que eles tiveram prioridade é levar a família junto. Aí eu tava conversando com a Natália, eu falei, Natália, realmente eles se isolaram de todo o ecossistema deles, mas a família ficou com eles, entendeu? Então quando eles não sentem o principal, a falta do principal, né? A saúde tá legal, o negócio tá legal, mas a família tá ali. Ele abre o ambiente. Só que você vê que nesse mesmo momento existem pessoas que estão do lado e que realmente se perderam no caminho, né? Mas aí eu faço uma colocação. Será que essa família que tá junta tá feliz? Isso é uma análise. Será que é exatamente o que a família quer? Eu tô acompanhando, é meu marido. Porque tem família que é sócia, beleza, tá junto. E quem não tá? Isso aí. Caraca, que pegada, hein? Minha esposa é servidora pública. Que pegada. Não tem nada a ver com empreendedorismo. Sofrerei demais. Demais. Sofrerei demais. Demais.
Sofrerei demais. Eu vivi uma conversa essa semana sobre isso também. Ele tá vivendo um dos melhores momentos profissionais dele e a esposa tá sentindo. E aí esse ponto de equilíbrio ali faz uma coisa se repensar o tempo todo, né? É uma venda diária, mas até quando, né? Ele está em busca de sucesso. Mas o que é o sucesso? O sucesso é o meu crescimento profissional, é a minha conquista que eu vou conseguir, é tanto X na conta. E o outro sucesso? E a tua família? O sucesso que não se perde. Esse aí vai embora. Esse pode dar ruim, negócio, mas e lá? Porque quando perder, é muito mais difícil para recuperar, né? Cara, interessante. Entramos numa dinâmica que assim, eu gosto e quero trazer para essa responsabilidade a questão de, cara, 40 mil pessoas são 40 mil histórias que já passaram, né? Clientes ali. Cara, o que você mais aprendeu com seus clientes, cara? O que eu mais aprendi é que 0,25 faz muita diferença. Muito Meu bom. grau é muito alto. Você vai ver a receita 0,25. É sério, mas eu aprendi. Eu não estou menosprezando, eu aprendi. Caraca. E faz diferença para a pessoa. É aquela questão da empatia que a gente estava conversando. Hoje, eu quase concluindo a optometria, que é a ciência que estuda a visão e também faz o exame de refração, eu entendo que para o conforto visual daquela pessoa, 0,25 faz diferença. Então, dê atenção à pessoa. Escuta o que ela está falando. Mas escuta para absorver. Não escuta para responder. Hoje em dia todo mundo escuta para responder. Escuta para absorver e não escuta para responder. Vai mais fundo nisso. Vai mais fundo nisso. Hoje em dia você fala alguma coisa, antes de você terminar, a pessoa já está te respondendo. Mas a pessoa nem absorveu aquilo. Nem de fato interiorizou a pergunta, tentou entender o ponto de vista do Leandro ao perguntar, para eu tentar responder da melhor forma. Então, a resposta pode ser uma resposta que o Sérgio gostaria de ouvir, mas eu tenho que dar a resposta que o Leandro gostaria de ouvir. Isso é forte, hein, gente? Isso é forte, hein? Isso é forte, porque quando a gente pensa nesse lugar, é o que eu gosto muito de conversar em consultorias, que eu falo o seguinte, né? Você não faz um produto para você, você faz um produto para o seu cliente. E você tem que entender o gosto dele, né? E quando você começa a ir para essa linha de ação, aí você pensa, até onde, né, é importante esse lugar de você vender só o produto ou você vender a confiança? Como que você enxerga isso dentro, né, do seu negócio? Até porque é atendimento direto e você está falando de uma percepção, não apenas de um produto, né? Leandro, o olho, ele é um conjunto de 6 músculos. E ele é uma coisa mágica, você entender o funcionamento do olho. Ele é uma conexão direta com o cérebro. Então, a gente não enxerga com o olho, a gente enxerga com o cérebro. O olho simplesmente capta as informações, mas ele está mandando automaticamente para o cérebro e aqui na área occipital a gente está enxergando. Como ele tem esse conjunto de 6 músculos, ele está trabalhando a todo momento. Foco, direção, distância. E ele consegue se adaptar. Ele tem uma musculatura tão incrível que ele se adapta a muita coisa. A muita coisa. Se eu pego um cliente que ele gerou uma conexão real comigo, ele se adapta ao 0,25, a mais ou a menos. Porque isso também é algo bacana do exame de vista. O exame de vista ele pode ser feito pelo optometrista e pelo oftalmologista. Todos os 2 profissionais têm a capacidade técnica para fazê-lo.
A diferença principal é que o optometrista trabalha com a visão. O oftalmologista trabalha com as doenças do olho. Então, se houver alguma doença, alguma anormalidade, é o oftalmologista que vai cuidar. Quando a gente está fazendo o exame e a gente está ali, a gente simplesmente faz a conexão com o paciente. Sim. E aí, estou fazendo o exame, estou fazendo essa conexão com o paciente, eu tenho uma série de tecnologias hoje, de equipamentos, que vão me ajudar a medir a sua visão, de forma leiga falando. Só que essa medida não é exata. Entendi. Não é 3,25. Ela pode ser 3,25, como pode ser 3,50, 3,0. Ela oscila. Quem é que dá a resposta final do exame de vista? É o paciente. Não é o profissional por trás. Tanto que a pergunta mais difícil quando você vai fazer um exame de vista é qual? É esse ou esse? Leandro, qual fica melhor? Esse ou esse? Aí você para e fala, ô doutor oftalmologista, o senhor estudou 7, 8 anos para no final eu ter que decidir qual grau? Por quê? Exatamente porque a gente tem a musculatura do olho trabalhando. Sim. Nós temos músculos externos e internos. Estão trabalhando ali a todo momento. Então, se eu me conectar com o paciente, Leandro, por mais que haja ali uma alteração de 0,25, o Leandro vai botar o óculos e vai falar assim, poxa, não está tão legal. Mas o doutor Sérgio foi tão bacana, eu vou ficar mais um tempinho com óculos para ver. E a musculatura do olho adapta. Cara, que loucura, né? O que é o poder da experiência do cliente, né? A experiência do cliente, ela é algo que me fascina. Nesses últimos anos eu me aprofundei tanto nisso e eu acho que ele traz essa diferença. Por quê? A experiência do cliente, ela é esse lugar de confiança para levar o cliente para o seu sucesso, né? Então, ali você consegue trazer essa percepção clara. E aí entra também até uma pergunta que eu vim com isso na cabeça também, até onde a experiência do cliente, esse relacionamento, ele impacta na longevidade do negócio para você? Para mim, total. Total, por quê? Porque hoje, comércio principalmente, mas todo negócio, ele trabalha de recorrência. Se não houver a recorrência, o seu trabalho ele é 3 ou 4 ou 5 vezes mais difícil. Por quê? O Leandro comentou, o CAC está cada vez mais alto. O que é o CAC? É o custo de aquisição do cliente. Quanto é que custa para eu adquirir aquele cliente? Para eu conseguir chamar a atenção dele? Para eu fazer com que ele venha até a minha loja? Ou que ele clique no anúncio? Está cada vez mais alto. Então, não é muito mais fácil eu ter um relacionamento com o cliente onde eu entregue credibilidade e ele me entregue a parceria dele a longo prazo? Ele não vai comprar uma vez. Quem usa óculos vai usar a vida toda. Sim. Se não fizer uma cirurgia refrativa, e muitas vezes não resolve 100%, vai usar a vida toda. Se ele comprar comigo com 20 anos de idade, eu posso ter um cliente aí por mais 70. Caraca. É muito louco isso, né, cara? É muito louco. E assim, cara, eu assim, gente, vocês estão entendendo porque eu admiro esse cara? Que assim, ele vai conversando, a gente tá falando de um cara que ele navega com muita maestria aonde ele passa, mas tem um ponto que é fundamental, porque o Sérgio é muito estudioso. Você é um cara estudioso, você gosta, né? Eu gosto. E, cara, o que motiva? De onde você tira a força para 44 anos, tá dentro de sala de aula, viajando quantos quilômetros para assistir uma aula? São 480 quilômetros. Meu Deus do céu, cara, o que te motiva? O que é no Sérgio que faz essa vontade incrível de continuar aprendendo e estudando, cara? Leandro, o que motiva todo mundo inicialmente é necessidade. Eu tive uma experiência pregressa onde eu tive a necessidade de aprender. Sim. Eu tinha um sócio na área técnica, que esse sócio saiu, e aí?
tecnicamente, como se resolve isso? Eu vou contratar um terceirizado? Posso. Mas por que eu não vou dominar ainda mais o meu negócio? Não adianta nada eu dominar só a parte administrativa e financeira. Sim. O meu negócio, ele é técnico. Então, eu tenho que dominar também a área técnica. E existe essa faculdade que eu faço aqui no Rio de Janeiro. Só que a qualificação deixa a desejar. Entendi. E eu busco sempre o melhor. Eu busco sempre a excelência. Então, eu saio do Rio de Janeiro, dirijo 480 quilômetros até Campinas para estudar. Cara, é muito legal porque uma vez eu ouvi uma frase falando assim, ó, para quem quer aprender, não há distância. Então você vai para qualquer lugar do mundo por causa, né, do conhecimento, né? E assim, né, o mercado ele muda rápido. Cara, e nessa mudança no mercado, cara, como continuar relevante dentro dele? Como você consegue manter a essência? Porque a Ouro Ótica hoje, ela é uma referência, né, em atendimento, em serviço premium. Como continuar, mesmo com a mudança, trazendo ainda essa essência e sendo relevante? É desafiador demais. Mas eu digo que, assim, tudo tem que ter uma base forte. E a base forte da Ouro Óticas são os valores da Ouro Óticas. Nós temos que ter valor, temos que saber quem nós somos. Para aí sim a gente conseguir entregar algo para alguém. Então, você estar na dianteira é difícil. É investimentos constantes em tecnologia. É comprar equipamentos de centenas de milhares de reais. Para dar retorno imediato? Não. Sei nem se vai dar retorno. Eu trouxe um equipamento... Essa é a garantia do empreendedor, né? Eu não sei se vai dar. Eu trouxe um equipamento que ele trabalha com a inteligência artificial para avaliar o campo de visão da pessoa. Muito legal. E aí? Será que a Araruama vai suportar esse equipamento? Não sei, mas eu trouxe. Há 3 anos atrás. Era lançamento. Super bacana. O pessoal está adorando. A experiência é outra. Você tem que buscar as melhores referências na tua área. Então, hoje, eu não tenho problema nenhum de falar. Eu acompanho as maiores óticas do Brasil e do mundo. Para quê? Para ver o que eles estão fazendo. Ah, Sérgio, você copia? Não. Eu simplesmente espelho neles. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal, porque quando você tem uma referência, gente, que é bem maior do que você, não é para você se comparar, cara. Não é para você se inspirar, para você. E assim, uma coisa que eu aprendi é cuidado com o espelhar, porque o se espelhar não é você perder a sua essência. Você precisa modelar, né? Você ter aquela ideia, cara, é aquela estrutura que eu tenho, mas como que eu trago isso para minha realidade? Né? E é o que você falou, você trouxe uma coisa, e é interessante que a fala, você que está ouvindo aí, cara, entenda o que o Sérgio quis dizer aqui, tá? Vamos até traduzir bem claro. Por quê? O que ele está falando quando você traz uma novidade para o mercado e você não sabe se vai dar certo, é porque essa é a certeza do empreendedor. Entendeu? O empreendedor, ele traz uma novidade com todos o estudo, a análise, o que ele tem de conhecimento e tal, mas ele não tem garantia nenhuma. Então você que está do lado aí não vai mudar em nada. Não tem garantia nenhuma se o que você está pensando agora, que você está mapeando, que você está ouvindo, não vai dar certo. A única garantia que você pode ter é se você vai ter o compromisso com o resultado. E o que eu gosto de resultado, Sérgio? Eu gosto do seguinte: resultado, acertei, comemoro, analiso e melhoro. Errei, sinto, porque nós somos seres humanos, analiso e corrijo. Pronto. Essa é a linha de ação. E pensando nisso, né, é uma coisa que você sempre trouxe, toda vez que a gente conversava, né? Aí eu trago alguma novidade, alguma coisa que ele traz, ele fala e tal. E assim, hoje, você tem alguma estrutura ou algum método, Sérgio, que você analisa se isso aqui é viável para mim testar? Não. Isso aqui não é viável, eu não vou testar. O que seria esse passo a passo que faz você testar algo novo?
Leandro, primeiro é saber se aquilo ali está conectado aos meus valores. Boa. É o primeiro. Uma das coisas que até muito a minha equipe traz para mim. Sérgio, tem um videozinho que tá trend agora. Vamos fazer? Aí eu falo, me mandem um vídeo. E aí tem vídeos que você vê que é ridículo. Não tem nada a ver com os valores da Ouro Óticas. Mas tá trend. Tá bom. E daí? Tá trend, mas não fala o que eu acredito. Tem lá dando torta na cara do outro. Não tem nada a ver. Nem com o meu negócio, nem comigo. E outra coisa, para eu poder apostar em algo novo, eu tenho, lógico, a premissa sempre das finanças. Quanto eu tenho hoje de reserva? Esse produto aqui, que eu vou trazer como inovação, posso colocar ele como perda? Posso me dar ao luxo de perder esse dinheiro se der errado? Por quê? Quem traz uma novidade em primeira mão, chamados desbravadores, eles têm ali um potencial gigantesco. Você é a primeira ótica que trouxe um equipamento de mapeamento visual em Araruama. Todo mundo que conhece a tecnologia vai lá para experimentar. Então, assim... Só de curiosidade. Só de curiosidade. Atendemos lá uma vez um rapaz que foi com a esposa entrou para poder fazer o teste e ele na porta. Eu fui, cheguei perto dele, falei, tudo bom, senhor? Pode entrar, fica à vontade. Olha, eu não vou entrar não, porque eu sou cliente da ótica tal. Aí eu virei para ele e falei, é mesmo? O senhor é cliente de lá há quanto tempo? Sou cliente de lá há 10 anos. Estou até chateado que a minha esposa não quis comprar lá, quis aqui vir conhecer essa tecnologia. Falei, olha só entre nós, entra, que eu não vou postar para ele não, tá? Eu sou amigo dele lá também, mas eu não vou nem contar para ele. Entra só para dar uma olhada. Você não vai estar atraindo o seu amigo. Você vai continuar com a amizade com ele, pode continuar comprando lá sem problema nenhum, mas por favor, viva a experiência. Aí eu falei com ele, você quer uma cervejinha? Ele olhou para mim, mas tem cerveja? Eu falei, tem, tá geladinha. E ali vivemos uma experiência, a esposa dele comprou conosco e ele continuou comprando lá na amizade dele, sem problema nenhum, continuamos amigos. Não, isso é muito legal porque alguém está falando, né, gente? Quando a gente tem esse desejo de se relacionar realmente com o seu cliente, a gente está falando de uma empresa que já é consolidada no mercado, mais de 40 mil clientes, e mesmo assim ainda tem essa primícia de estar ali se relacionando, conversando, trazendo essa experiência, né? E assim, pra gente entrar num momento aqui que eu gosto muito, né? Que é um momento especial, e aí no seu caso, esse momento a gente vai chamar Além da Visão, tá? Qual foi o momento da vida do Sérgio que você pode considerar que foi além da sua visão a tomada de decisão? Tem que refletir. Tem que ouvir para interiorizar. Isso foi além, aquele momento que realmente foi algo... E assim, que primeiro que vem, seja parte emocional, seja parte de negócio, mas é algo que você tomou a decisão além do que você estava vendo. Leandro, eu acho que o momento chave no meu negócio foi a saída desse sócio. Por quê? Ele era a parte técnica e comercial da sociedade. Então, até aquele momento, eu conhecia de ótica, mas eu não vivia e respirava ótica. Eu cuidava do administrativo e do financeiro. Quando houve essa saída, eu tive que tomar uma decisão muito importante. Que decisão foi essa? O que eu faço? Encerro o negócio ou continuo o negócio sozinho? Nossa. E ali veio a necessidade. Quando surge a necessidade, o que você faz? Desmonta e chora ou corre atrás? Corri atrás. E graças a Deus deu tudo certo. Cara, muito legal, né? Porque é o que a gente fala, né?
Acho que... tem uma frase que se fala muito dentro do empreendedorismo, né? Que primeiro a gente se joga, né? E depois a gente vê se a gente tá com paraquedas ou não. Mas eu acho que a questão não é ver se tá com paraquedas ou não. A gente sempre tá com paraquedas, né? Mas a gente nunca sabe se ele vai abrir. Entendeu? Você faz todos os testes, você tá ali, você se preparou para tudo, né? E aí é o lugar onde a gente precisa acreditar, né? Eu acho que eu aprendi muito com você nesse lugar também, Sérgio, porque não é qualquer um que sai de um lugar do background ali, né? Da parte de trás ali para ir para frente sem ter nenhuma característica, né? Que eu acho que foi o maior desafio. Se você acompanha um pouco do Sérgio, você vai ver que ele teve que mudar tudo. Quem olha, usa, né? Cara, até a barba virou o charme do cara. Agora o cabelo, o cara bem... Porque o cara era de escritório, cara. A gente nem viu o Sérgio. Ele mal aparecia, era uma voz do além, uma visão do nada. Então, assim, você teve que se reinventar, né? Você se reinventou. E eu admiro muito isso. Eu admiro de verdade, porque é muito desafiador, né? Quando a gente acaba mexendo. Os valores a gente não muda, mas princípio a gente evolui, né? Então, um princípio que você tinha de, cara, não tenho que estar na frente agora, cara, eu preciso estar na frente. E eu acho isso, assim, para mim foi uma das maiores, assim, lições que eu tive com você e do seu posicionamento. Eu falei, cara, uma coisa que eu não imaginava era Sérgio na frente das câmeras. Eu não, assim, sem, assim. Então, pô, muito legal ver a sua evolução. E, assim, até mesmo agora pra gente já ir caminhando aqui para um momento especial, quero esse presente aqui, cara. É um presente de uma dos nossos patrocinadores, tá? Cara, vai aparecer todos os detalhes aqui. E, assim, eu fico muito, mas muito, muito feliz. E quero que você abra aí, tá? Abra aí. Veja aí o que temos para você. E assim que você abrir, eu quero trazer esse anúncio especial, cara. Esse anúncio aí é... Que isso, hein? Deixa eu botar aqui no chão. Ficou legal, ó. Dá pra ver na câmera. Aí, ó. 100%, tá? A gente quer agradecer. Obrigado, Leandro. Cara, obrigado muito. É uma forma aí de a gente tá no mínimo, né? Materializando de uma forma bem simples, mas muito especial, muito personalizada, né? Porque é uma coisa que a gente busca cada vez mais ter essa personalização, porque a gente sabe da importância que é você tá com pessoas que realmente merecem esse lugar de destaque, tá? E eu não poderia deixar de fazer isso, né? Com a Moura Estamparias. Ela é uma grande parceira. Nossa, faz caneca, faz blusa. Ela, pô, assim, o que você quer de personalizado para você personalizar e fazer com que o momento seja mais especial, tá? Obrigado aí mais uma vez, Moura, galera da Dani, pô, pessoal incrível, quero agradecer demais, demais. Se vocês quiserem saber mais, tá? Vai ter aqui na descrição aí o link de acesso, telefone para você estar buscando, e pode falar que viu no podcast aí do relacionamento da Roy, que tem certeza que vai ter lá de um atendimento de uma forma especial lá para você também. E, cara, pra gente já ir caminhando pro final, mas tem uma pergunta também que a gente gosta de fazer aqui, que é o seguinte. Sérgio, você gosta de tecnologia. Você é um cara de tecnologia, né? Então, imagina que conseguimos uma cápsula do tempo. E nessa cápsula você vai entrar e vou falar, Sérgio, olha só, você tem 1 minuto para ir lá no Sérgio no início da carreira, começando o primeiro trabalho. O que você falaria para esse Sérgio em 1 minuto? Comecei a trabalhar com 17 anos. É isso. É nesse lugar. Pensa lá, te encontrou ele naquela primeira, aquela que ele estava assustado, sabe? Cara, o que eu vou fazer agora, tal? Qual é o direcionamento? Olha, vim de lá e... Tenha mais empatia com as pessoas e valorize os relacionamentos. Massa. Cheio. Acho que
Realmente eu precisava desde o início. Hoje eu aprendo a dar valor a isso, mas perdi muitos e muitos anos. Interessante. E assim, é muito forte isso, né, cara? Porque eu aprendi, relacionamento pra mim sempre foi o meu grande forte, né? E eu sempre procurei valorizar muito duas coisas nas pessoas, né? A capacidade que a pessoa tinha de ser ética e a capacidade que a pessoa tinha, a vontade que a pessoa tinha de compartilhar. E eu sempre olhei você nesses dois lugares, né? E o Sérgio, cara, sempre foi o cara, assim, você foi o cara que mais fez o Empreendedoramente melhorar. Porque a gente sabia, quando eu precisava de uma opinião forte, eu falava, eu vou no Sérgio. Que ele não vai esconder. Se ele não gostar, se não tiver legal, ele vai falar, meu. Ele vai falar. E eu sempre admirei muito isso em você, né? Então é tipo assim, a gente tem aquelas pessoas chaves, né? E você é uma pessoa chave que quando vem alguma coisa que eu falei diferente, tá, eu quero a sua opinião. Porque eu sei que você é um cara que você é bem analítico, né? E você é um cara muito centrado na não ser no achismo. Às vezes é até interessante, né? Que você fala assim, não tem essa resposta ainda não. Entendeu? Deixa eu dar uma estudada antes. Deixa eu dar uma estudada. É muito bom quando você fala isso, cara. Você falou uma coisa bacana, que eu tenho uma blusa que tem essa frase: se você não quer uma resposta sincera, não me pergunte. Só que até isso, Leandro, eu amadureci ao longo do tempo. Porque você dá uma resposta sincera, você não pode ser mal educado com os outros. Sim. Você não pode agredir o outro. Você tem que dar uma resposta até determinado ponto. Você não vai faltar com a verdade, mas sinceridade demais também machuca. E, tecnicamente, a gente tem que falar o que a gente conhece. Sim. Se eu não conheço algo tecnicamente, peraí, não conheço, Leandro. Deixa eu pesquisar. Deixa eu ver qual é o meu ponto de vista sobre isso que eu não conheço ainda. Eu acho que a pessoa não tem que ter medo de dizer que não sabe. Graças a Deus a gente não sabe muita coisa. Sinal de que a gente já sabe muito também. Muito bem. Porque quem não sabe nada acha que sabe tudo. Já sei. Não precisa aprender. Galera, aprender é muito, muito, muito bom. Aprender o quê? Tudo. Eu falo com a minha equipe. Gente, aprenda qualquer coisa. É música, o que for, o que você quiser. Por quê? Porque isso vai gerar conexão com alguém. Sim. Quando o cliente entra, você é o quê? Eu sou torcedor do Vasco. Entenda sobre o Vasco. Um pouquinho só. Eu sou engenheiro civil. Entenda um pouquinho de engenharia civil. Você não vai ser um expert, mas saiba conversar com a pessoa sobre. É empatia, né? Empatia. Cara, muito bom, Sérgio. Cara, que maneiro, assim, muito, 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 muito. Gente, espero que vocês tenham... Volta de novo no vídeo, anota, cara, faz o que for, porque assim, eu aprendo muito, é um pouco disso que eu falo. É muito bom ter acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de orientação, a esse tipo de parceria. E a gente está abrindo esse espaço aqui para que possa ser tão especial para você também, quanto é para mim. Sérgio, para a última pergunta, que é a nossa fechamento. Estamos numa rede, se fortalecendo cada vez mais, para gerar resultado para essa galera que está do outro lado. Cara, quem você indicaria para poder estar sentado aí, num próximo episódio, para poder estar agregando para essa galera do outro lado, cara? Uma pessoa que agregou muito para mim, daqui da região, Valéria Campos. Psicóloga Valéria Campos. Muito bom! Qualquer negócio envolve pessoas. E ela entende de pessoas muito, muito. Que indicação incrível. Vai ser uma honra poder fazer esse convite para Valéria. Vou abrir. Cara, a gente já conversou. Tive conversando com ela ontem. Legal. Falei, Valéria, cara, vamos pensar de ir lá. Ela falou, não, vamos ver, tal, tudo mais, vai ser ótimo. Eu falei, agora tem um motivo a mais para convidar você, Valéria, tá ouvindo?
Mais um motivo agora, tem 2, 3, 4 convites. Então, assim, Valéria, tenho certeza que vai ser muito legal a Valéria aqui com a gente. Mas, Sérgio, cara, muito obrigado mais uma vez, tá? Agradeço a você pela parceria de todos esses anos. A gente tá completando 10 anos de Empreendedoramente esse ano. E, assim, cara, você teve em toda a trajetória, sempre mantendo contato, pô, bem, mal, conseguindo, não conseguindo, com desafio, no desafios. Então, assim, e é o cara que é além dos negócios, né? Eu considero aí como um parceiro, como um amigo, né? Então foi um cara que, pô, em momentos particulares meu, que eu precisei ali de orientação financeira, de, pô, do que fazer, você foi o cara que sentou olhando, é isso, isso e isso, veio dessa maneira e tal. Então, assim, obrigado por esse carinho com a gente, obrigado por compartilhar com esse público também, esse aprendizado. E se você quiser mandar uma mensagem para alguém, cara, mande agora, esse cara que tá do outro lado aí, qual é a mensagem que você falaria para esse cara aí, ó? Olha para essa câmera e fale para ele. Gente, tá dentro de uma rede faz toda a diferença. Deixa você mais com mais estrutura. Você aguenta as porradas da vida de forma mais fácil, porque você não precisa tomar todas as pancadas. Você tem colegas dentro da rede que já tomaram essa pancada e já sabem como reagir. Eles vão ensinar você. Então, sempre que possível, esteja dentro de uma rede de apoio. Ótimo, ótimo. Gente, obrigado por você que tá aí do outro lado aí. Cara, espero que você tenha gostado muito, porque você pegou vários ensinamentos aí, várias dicas, tá? Então não deixe de curtir, não deixe de compartilhar esse podcast, porque pode estar ajudando alguém. Como o Sérgio falou, estar dentro de uma rede faz toda a diferença. E você agora, querendo ou não, você agora está dentro da nossa rede e você faz parte desse movimento. Tá certo? Um beijo e até a próxima. Valeu, gente!